É uma delícia, né, falar sobre desenvolvimento pessoal. Principalmente eu me apaixonei. Mas vamos ao que interessa. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. O que você, se você mudasse hoje, você fala, caramba, se eu tirasse uma ação da minha vida, se eu tirasse, parasse de fazer, transformaria minha vida por completo? Ou o que você, se você incluísse uma ação, transformaria a sua vida por completo? Me responda essa pergunta. Por exemplo, se eu parasse de fumar, eu teria minha vida, né? Se eu parasse de beber, se eu parasse de comer aquele doce, se eu parasse de ser tão agressivo também, no quesito comportamental. O quê? Me responda essa pergunta, que é justamente com essa pergunta que nós vamos começar a falar como fazer aquilo que nós queremos, sabemos que nós temos que fazer. Ok? A primeira coisa é você ter clareza. Eu sempre falo como isso é importante. O coach, ele falou, caramba, se você não tiver clareza do que você quer ser, da onde que você não vai caminhar. E é fato. Isso aí eu vivenciei na minha vida. Eu não tinha uma visão, eu não tinha um projeto, eu não tinha metas, eu queria viver, eu queria casar. Olha só, eu tinha esse objetivo, eu queria casar. Mas daí eu falei, caramba, casei, e agora? A gente se sente perdido quando a gente não tem uma visão, quando a gente não caminha. Essa que é a verdade, você fala, eu quero um emprego. Ok, eu quero um emprego. Para quê? A primeira coisa que você precisa entender para poder caminhar, para poder ter poder de ação, é falar, para quê? Para que eu faço tudo isso? Por que eu acordo todos os dias? Por que eu escovo meus dentes, eu lavo meu rosto, eu como esse café da manhã específico? Por que eu moro aqui? Para quê? Tudo tem um propósito. Inclusive, eu estava assistindo essa semana sobre neurociência. A neurociência, ela fala, né, sobre aquele sistema dopaminérgico. Você fala, caramba, é um sistema de recompensas, né? Nós fazemos para poder ter recompensa. E, normalmente, essa recompensa é imediata. Por exemplo, eu faço para poder ter aquilo lá. Eu como para poder ter a saciedade, eu bebo para matar minha sede, eu durmo para matar meu sono, eu jogo tudo fora, né, agressivamente, para poder me liberar, né, o sentimento, ou seja, tudo tem uma recompensa, tá? Ou alívio do estresse, ou aquela recompensa onde você tá, eu tô cansado, eu vou ligar o Netflix, vou relaxar, enfim. Quais são as suas recompensas e o que elas estão te atrapalhando ou te ajudando nessas ações aí que você acabou de responder? Se eu tirasse isso, ficaria legal. Ou se eu colocasse isso, eu ficaria legal. Quais são? Responde para você poder ter o primeiro passo. E falando sobre recompensa, quando a gente coloca consciente, né? Quando coloca consciente, ok, eu já entendi, isso é a neurociência falando que nós agimos conforme a recompensa. E é verdade, existe esse sistema, né, de dopamina onde você vai lá e aciona, você libera essa êxtase toda aqui dentro da gente. Poxa, eu consegui, e normalmente é imediato. Então, quando você sabe qual a recompensa que tem aquele doce, qual a recompensa que tem aquele álcool, qual a recompensa que tem você gritar com alguém, você entende por que você está fazendo aquilo. Esse é o primeiro passo, entender o porquê você faz o que você faz. Pode parecer, fala assim, nossa, mas que coisa, mas inclusive o Cortella, né, ele fez um livro, Por que fazemos o que fazemos, né? E esse é fato. Por quê? Dá uma olhada no que você obtém de retorno com aquilo que você faz. E por que isso? Quando você percebe as recompensas que você tem durante o seu período, você vai começar a trabalhar nelas. Você fala, ok, mas será que eu quero essa recompensa? Eu não vou para academia, eu fiquei aqui assistindo um programa qualquer.
Qual a recompensa? Ah, eu relaxei. E qual que é a recompensa que eu vou ter na academia? Caramba, se eu fizer isso repetidamente, eu vou ter um corpo saudável. O que eu quero? Olha só, vamos, amadurecer essa ideia da recompensa. O que eu quero? Eu quero um corpo saudável. Descansar, eu descanso. Eu faço pausas para o café, eu durmo 8 horas, ou seja. E aí você começa, a comandar a sua vida. Então, primeiro passo, saber por que você faz tudo aquilo. Para isso você precisa listar tudo que você faz. Coloca, isso eu não gosto, isso eu gosto. Depois vamos lá, quais são as recompensas? Segundo passo, quais são as recompensas? Pensa a longo prazo. Essas recompensas realmente, elas são as que eu quero? São as que eu preciso principalmente? Sim ou não? Se sim, beleza, então continua com aquela ação. Se não, você elimina. Ai, Tati, mas aí que tá a questão, Porque eliminar uma ação é difícil, Agora vamos falar sobre congruência. Sim, é verdade. Agora eu vou entrar num assunto que eu amo, que eu sou apaixonada. É a rotina. Não existe nada mais poderoso do que a rotina. Não existe. Se você faz repetidamente uma coisa, você se torna aquela coisa. Se você repete todos os dias a mesma palavra, a mesma ação, o mesmo ambiente, você se torna aquele ambiente. Inclusive, essa entrevista da neurociência que eu estava assistindo, ele falou isso. Ele falou, você precisa entender o porquê você faz, o propósito. Por que eu estudo? Por que as pessoas não conseguem ter o hábito de estudo? Porque eles não vão na raiz do porquê eles estão estudando. Estou estudando para passar na prova, para passar no concurso. Estou estudando porque tem que estudar, a sociedade exige que a gente estude. Pois é, mas por quê? Vai lá. Por isso que você não consegue, porque você não vai a fundo naquele motivo, aquela causa raiz, o motivo real que te fez começar aquilo. E muitas vezes o motivo que te fez começar nem sempre é o que vai fazer você continuar. Isso é uma coisa que o Jerônimo ele fala assim, caramba, você começou, mas e aí? Aquilo ainda te motiva? Motivo, olha só a palavra. Aquilo ainda te motiva? E provavelmente as chances são de que não. Por quê? Porque nós mudamos, nós sentimos diferente, enfim, nós estamos em transformação, isso é natural. Por isso que quando você está falando sobre poder de ação, sobre ter resultados, você precisa o tempo todo fazer o quê? Aquele famoso planejamento, aquele famoso acompanhamento. Você precisa ver se realmente aquilo continua válido para você, se faz sentido aquilo para você ainda, faz sentido ainda você se manter naquele emprego, faz sentido ainda você ser empresário para você, faz sentido você continuar nessa casa, você continuar casado, faz sentido? Se para você total sentido, excelente, então vai lá, dê o seu 100%. Faça-mas cada vez mais. Agora, se não faz sentido, por que continuar? Seja lá o que for, eu comecei um curso, só que o motivo que, uma colega me chamou, eu achei interessante, o que me fez começar não é o que vai fazer você continuar. E essas coisas que eu estou comentando é o que vai fazer você ter poder de ação. Por que as pessoas desistem? Porque elas não percebem, elas não trazem à tona isso. Eu casei por quê? Eu casei para sair de casa. Tudo bem, eu saí de casa e agora faz sentido para mim? Não faz mais, eu já saí. E agora? Ou você encontra um novo sentido para aquele casamento, ou aquilo vai ser infeliz para você. Você não vai se sentir bem. Isso é fato. Isso é fato. Eu tive filho porque a sociedade me impôs que eu fosse mãe, que eu fosse pai. Caramba! Tudo bem, o primeiro motivo foi
a sociedade impôs e agora? Para que aquilo funcione, para que aquela instituição pais e filhos funcione, você precisa falar, caramba, tem um ser que depende de mim, tem um ser que eu amo, eu vou investir o meu amor nele. Aí sim você colocou um motivo nobre, um motivo forte, aquilo que realmente vai fazer você dar o seu 100%. Vai. Isso vai fazer você ter poder de ação. Faz sentido isso para você? Pois é. Aquelas perguntinhas que eu te fiz, o que você pode eliminar? O que você pode agregar, começar a fazer para você se sentir produtivo e chegar aonde você realmente quer? Você respondeu? Percebeu que você é um escravo daquele sistema de recompensas? E se você colocar à tona isso, se você trouxer para a superfície, você falar, eu entendi, você vai ter mais poder de ação, você vai conseguir ajustar isso. Esse é um ponto crucial. Agora, uma coisa que inclusive eu aprendi no coach também é sobre a famosa congruência. Sabe quando você fala, eu não sou capaz, eu não consigo, aquilo não serve para mim, ou eu não sou o suficiente, aquelas palavrinhas que são horríveis, né? As pessoas, elas subestimam o poder da palavra. Para com isso de uma vez por todas. Coloque palavras de ação no seu dia. Se você consegue, é desafiador? Ok, eu topo o desafio. Entenda que cada ação que você vai incluir, dessas ações aí que você listou, que você vai incluir no seu portfólio de ações do dia a dia, vai ser um desafio enorme. Caramba, o dia tem só 24 horas, você vai começar a incluir. Olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Eu quis mudar o meu exercício físico de manhã. Eu acordo, faço exercício, eu quis mudar para tarde. Rapaz, percebe que eu não troquei a ação, eu simplesmente troquei o horário. Eu penei, foi desafiador. Por quê? Porque tem muita coisa que eu faço no final da tarde. Então, aquele planejamento que eu fiz está furado. Eu voltei a fazer de manhã. Percebe? Por que é tão importante você ter um planejamento, você compreender a sua demanda, você compreender o seu poder de ação? É importante isso. Então, isso que eu estou propondo para você, de você parar, de você analisar daquilo que você precisa tirar, colocar, a recompensa que cada ação sua traz. Isso é um passo estrutural, tá? Isso é um passo estrutural, vai fazer você realmente conseguir sair dessa procrastinação enorme que nós temos. Faça isso. Falando sobre a congruência que eu comecei, quando a gente fala assim, não posso, não consigo, e é fantástico, né? É fantástico como aquilo tem poder sobre nós. A gente fala assim, não, eu não sou capaz. Aí você vai lá, você faz aquilo acontecer. Você não é capaz. Você não é capaz de vencer um doce? Você não é capaz de acordar e ir para a academia? Você não é capaz de fazer um alongamento? Não é capaz de abraçar seu cônjuge para poder ter um melhor relacionamento? Caramba, será? Então, indo mais a fundo, cuide de suas palavras e principalmente cuide do que você mentaliza para você, tá? Do seu dia, das suas ações, cuide disso, isso é importante. Uma das coisas que inclusive os estudiosos eles falam muito, isso realmente é fato, é você chegar para você fala assim, eu não sou disciplinado. Você se colocou um rótulo, eu não sou disciplinado. Mas agora, quando você chega e você organiza, você consegue ser disciplinado,
Você fala, caramba, eu tive um dia bom. Você elogia o dia. Você não elogia você. Olha que interessante. Aconteceu isso com você? E o que acontece? Quando você elogia outra coisa, ao invés de você, sendo que foi você que fez, qual é o comando que você está dizendo para o seu cérebro? Ah, foi o dia que foi bom. Dei sorte. Não fui eu que me esforcei e fui disciplinado. Cuidado. Quando a gente fala com as palavras, né? Você fala, cuidado com as palavras, exatamente isso. Quando você acorda, você fala, eu venci o despertador. Ele tocou, eu já levantei e deu tudo certo. Eu tive aquela ação, eu venci. Fala, eu venci. Eu sou disciplinado porque eu acordo no horário que eu me propus. Eu sou congruente. Eu fiz aquilo que eu falei que eu ia fazer. Fala isso. Quando dá errado, fala assim, olha, deu errado hoje, tudo bem, vamos fazer de novo? Como melhorar aquilo? Quando você trabalha essa congruência a seu favor, quando você entende que, por exemplo, sim, você é disciplinado, sim, você consegue, basta você indo um passo de cada vez. Isso é outra coisa que a gente aprende e que isso é muito real. Você não sobe uma montanha, não sobe uma vez por todas. Fala assim, vou subir, tô lá em cima. Não, é um passo de cada vez. Você não constrói um império. Todos esses milionários, eles começaram com um dinheirinho, e 2, 3, e foi aumentando aos poucos. A maior dificuldade de quem trabalha com finanças é justamente colocar na cabeça das pessoas que esses juros de é 1 centavo, 10 centavos e 15 centavos, esses jurinhos vão ser acumulados e com o tempo isso vai ficar R$100, 200, 1.000. Isso vale também para as nossas ações. Isso vale também para as nossas ações. Quando você acorda e deixa de comer uma coisa gordurosa de manhã, por exemplo, um açúcar de manhã, você vai repetidamente fazendo aquilo e você torna aquilo um hábito, você venceu aquilo. Daí você vira para você e fala, eu venci. Olha, hoje eu comi de forma saudável. Parabéns. Isso, aí você começa a trabalhar aquela recompensa, percebe? Aquela congruência que você se propôs, né? Você está fazendo o que você se propôs. E aí você começa a trabalhar isso. E é assim que você faz, um passo de cada vez. Primeiro, saiba o que você quer. Segundo, as ações que vão te levar naquilo, aquele objetivo para aquela meta. Como inserir aquelas ações no seu dia a dia? Agora repete diariamente até que ela se torne um hábito. Aquilo vai fazer você ser congruente. Você fala, eu me propus, eu fiz um planejamento, eu me organizei e eu estou cumprindo. Olha que bacana. Eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou disciplinado, eu tenho foco. Fala isso para você. Quanto mais você falar isso para você, mais você vai fazer. Quanto mais você fizer, mais resultados você vai ter. Isso não é brincadeira. Não subestime o óbvio, não subestime o simples. Mas isso é tão simples, Tati. Pois é, você viu como é simples? Como é simples? Como é simples ter sucesso? Como é simples ser bem sucedido? Basta você, eu vou guardar R$100 por mês. Vai lá e guarda R$100 por mês. No final de um ano, olha quanto que você tem. Mas é pouco, Tati, talvez. Talvez seja pouco, mas aí você vai começar a aprender a investir. Aqueles 1.200 que seriam, vai ser aplicando. Vão dobrar, vão triplicar no final do ano. Assim são todas as suas ações. Hoje eu não comi doce, ontem também não, antes de ontem também não, uma semana sem comer doce, olha que bacana. Parabéns. Qual a recompensa? Se dá uma recompensa. Não vai se dar uma recompensa de um doce, mas olha para você no espelho e fala,
você venceu. Você venceu, você é poderoso, você consegue. Aliás, você conseguiu. Fala isso para você, cria esse hábito. Isso aí é fundamental para que você consiga não só os seus resultados, mas aquela famosa consistência que nós tanto buscamos. Isso é um ciclo, né, que nós, se você entender esse ciclo, trouxer para a consciência e agir de forma coerente com esse ciclo, você comanda a sua vida, você passa a comandar a sua vida, você fala, caramba, olha só, eu me propus, eu fiz, eu consegui, eu gerei aquele resultado. Simples assim. E principalmente quando você vai ratificando aquele comportamento que eu falei, dá uma olhada no comportamento. Quando você chegar em casa e conseguir trocar, se trocar e ir para a academia, olha, hoje eu fui disciplinado, eu sou disciplinado. Daí ontem também, olha só, eu também consegui ontem. Então eu sou uma pessoa disciplinada, aquilo vai formando a sua identidade. Quanto mais repetição você tiver, a obsessão ela ganha do talento, né, como falava, né? E a obsessão ela vem da repetição, você vai repetindo, você é obcecado naquilo, você vai repetindo. Ganho de qualquer pessoa que tem talento não faz. O poder de ação é fantástico, ele que vai comandar tudo. Preste atenção. E sempre, uma das coisas que o pessoal fala assim, poxa vida, você precisa ter aquele viés positivo. Eu acredito, quando eu falo viés positivo, é a crença. É você ter a visão aonde você quer chegar, acreditar naquela visão e fazer acontecer aquela visão. Eu acredito que eu sou capaz de X, Y, Z. Aí você vai lá e vai apostando nisso e vai agindo conforme a sua crença. E vai fazendo acontecer. E congruentemente você vai entrando naquele clima. Poxa, eu falei que eu era disciplinado, então eu consegui. Olha só, eu realmente sou disciplinado. Aquilo vai se ratificando. Eu não falei que eu tinha um bom casamento? Eu consegui ter um bom casamento, eu tenho um bom casamento. Por quê? Porque eu fiz acontecer. Então, aquilo vai se ratificando. Isso é fantástico quando você começa a observar. E uma das formas para você, para facilitar tudo isso, para poder você falar, ok, isso aí é uma jornada que o primeiro passo é o mais desafiador. A primeira coisa que nós precisamos falar é dê o primeiro passo, sempre. Ah, eu não sei para onde ir, eu estou meio perdido. Dá o primeiro passo. E o primeiro passo é pequeno. Você fala, quando a gente sonha, nós temos, né, um lugar muito longe para chegar. Parece difícil você até acreditar. Você fala, não, eu não sou capaz daquilo, ter 1 milhão na conta, viajar para Maldivas, eu não sou capaz daquilo. Sim, você é capaz. Primeira coisa, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho. Por que eu quero aquilo? Ah, eu quero aquilo, tá, já entendi. Vamos fazer acontecer. Então, quando você fala, eu acredito, vamos cortar esse sonho, né, em mini resultados. O bilhão na conta, ele não chega a 1 bilhão, ele chega primeiro 100 mil, 500 mil e assim vai. Então, vai colocando metas para esses resultados pequenos até você chegar no resultado grande. Ah, eu quero ir para Maldivas, ok. Quanto custa? Quanto que eu preciso fazer de renda extra ou de hora extra ou para poder chegar na Maldivas? Vai lá, coloca planejamento, estrutura isso. Quando você coloca isso de forma muito clara, você dá comandos para o seu cérebro. A neurociência, isso a ciência explica. Dá comandos para o seu cérebro. Você não fica só na viagem, na imaginação, no querer. Isso é pouco. Isso é o começo. É importante, mas é pouco. Daí você vai lá, você imagina, você fala, ok, vamos viabilizar isso. Como eu viabilizo?
facilita tudo isso. Facilita o que é correto, que essa é uma outra ferramenta que a gente usa muito. Facilita o que é correto. Se você quer economizar, para de gastar naquilo que você não precisa. Se você quer, por exemplo, se vestir bem, você fala, caramba, o meu propósito é me vestir bem para poder... Enfim, seja lá qual for o motivo nobre que você tem. Tira todas aquelas roupas que você sabe que não são legais do seu armário e você não usa mais. Por quê? Porque elas não vão estar lá. Vende, doa, sei lá. Facilita o que é correto. Se você, por exemplo, quer ler, né, que isso é uma dificuldade de muitos, eu não consigo ler, não consigo ter esse hábito, né? Facilita o que é correto. Pega um livrinho e, ou se você gosta de audiobooks, baixa o aplicativo gratuito de audiobooks e coloca aí ele para te lembrar as notificações. E vai facilitando para que a sua rotina seja fluida. Eu sei quais ações que eu preciso ter, ótimo. Como que você vai fazer isso acontecer? Utiliza a tecnologia, tem notificação, tem um monte de coisas que são automáticas, rotinas automáticas. Para você investir, você não precisa entrar no seu banco todo mês. Vai lá, coloca no automático. Todo dia 15, vai sair R$500 da minha conta. Excelente. Está lá de forma automática. Você não precisa ficar pensando, parando para poder fazer. Vai lá e paga a academia. Paga a academia para você poder, né? Por exemplo, uma das coisas que às vezes a pessoa até tem dinheiro, mas tem dificuldade de cumprir. A viagem. Eu não tenho tempo para poder fazer aquela viagem. Eu tenho até dinheiro. Vai lá, compra a viagem, paga a viagem e se organiza para poder fazer acontecer. Você já pagou. Muitas vezes, quando dói no bolso, a gente faz acontecer. Isso é uma coisa que funciona para o ser humano, né? Dói no bolso, a gente faz acontecer. Então você se puxa. Isso é facilitar, que é correto, você se puxar. Se aquilo é importante, eu vou fazer acontecer, você se puxa. E isso é uma coisa que você precisa ter na mentalidade, você precisa ter no seu pensamento sempre. O que eu posso fazer para me puxar? Quando eu falo sobre o checklist, sobre cronograma, todos os dias eu posto aqui checklists e cronogramas. Para que isso? É porque quando você olha aquilo, você fala, caramba, eu tenho que fazer isso. E muitas vezes, aquilo vai... Ontem mesmo eu tinha que fazer um impulsionamento de um vídeo, eu não queria, estava cansada. Eu fui olhar para a minha lista, eu falei, caramba, eu falei que eu ia fazer. Daí eu sentei, fiz. Eu fiz. Olha só que bacana. Mesmo cansada, eu fiz. E quando a gente fala, caramba, eu estou conseguindo, aí é o maior de todos, é o the best. Eu estou conseguindo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Isso é fantástico, porque você tem aquela famosa motivação, né? E a motivação vem do fazer. Quanto mais você faz, a motivação acaba, né? Ela acaba. Então, quanto mais você faz, mais motivação você sente. E ela vai mudando, né? De níveis a motivação. Então, não se liga na motivação. Se liga no seu fazer. Facilita o que você precisa fazer. Chama grupos. Isso é uma coisa importante. Chama grupos, caramba. Grupos de estudo, grupos de mães, grupos de leitura, grupo de academia, chama grupos do cross, o grupo que seja, chama grupos. Isso ajuda as pessoas, né? Existe aquela técnica, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. E para isso a gente precisa achar o nosso espacinho, né? Nosso espacinho nesse mundo. E os grupos, eles facilitam isso, porque você conversa aquilo que você está desenvolvendo. Quem quer falar sobre disciplina e foco? Vamos lá, vamos falar todo mundo? Então você forma seu grupinho e começa. Quais são as suas dificuldades com disciplina e foco? O que nós podemos fazer? E assim vai desenvolvendo. Os grupos, eles dão esse famoso
esse famoso poder de ação. Muitas vezes ele pode ser o diferencial entre você conseguir e não conseguir, né? Existe aquela famosa frase, né? Se você quer ter resultado, tudo bem, vai sozinho. Mas se você quer ir longe mesmo de verdade, vai acompanhado. Vai acompanhado porque as chances são bem maiores de você conseguir chegar aonde você quer. Então, tudo isso é para você poder ter mais poder de ação, que essa é a nossa maior dificuldade, né? Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei como, por onde começar. Comece. Ponto número 1. Se você tem essa clareza, se você sabe o que fazer, comece. Uma das coisas que o Jerônimo ele fala é muito interessante, né? Ele fala assim, que eu gosto muito e é verdade, eu tomei isso para minha vida. Sabe? Eu tô aqui, eu tô nessa visão. Se eu olho para o lado, eu vejo coisas que eu não tô vendo aqui, desse outro ângulo. E quando você dá um passo para frente, você vê coisas que atrás, se eu for para trás, é diferente do que eu estou para frente. Eu vejo coisas que eu não via antes. Então você vai, a porta ela vai se abrindo aos poucos. É aquele famoso túnel, né? Quando você entra num túnel, é tudo escuro. É tudo escuro, daí você vai clareando. No meio do túnel você começa a ver, dependendo do tamanho do túnel, né? Você já vê a luz. Só que você não vê ainda a saída. Você está vendo só a luz ali, ó. Aí você vai indo. E de repente você vai continuando caminhando e vai chegando na saída. É a teoria que eu falei que é a teoria do sensor, né? Hoje em dia é muito utilizado, né? O sensor de presença. Você só tem a luz acesa quando você entra no ambiente. Quando você vai subir a escada, por exemplo, a escada do prédio, por exemplo, ela aciona quando você começa a subir. Você não vai esperar a escada, a luz da escada acender para você poder subir. Não. É claro que as coisas acontecem de forma quase que automática. Eu dei o primeiro passo, ele sentiu a minha presença, né? Ele detectou a minha presença, ele acionou o sensor. Só que percebe que eu tive que tomar a primeira ação? Eu tive que dar o primeiro passo. Olha só. Então, isso que eu recomendo que você faça. Dê o primeiro passo. Mas eu não sei o depois. Não tem problema, você vai descobrir. É na jornada que se aprende, é na jornada que se fortalece. Na academia que você pega músculo. Não é antes de ir para a academia. Eu vou esperar ficar forte para depois ir para a academia. Não funciona assim. Não funciona assim. Percebe? Então, essas são algumas coisas, algumas simples, você percebe? Simples. Vai lá e faz. Vai lá e diminui, né, os seus resultados. Coloque em patamares menores para que aquilo não fique muito pesado para você. Isso é fundamental para que você tenha poder de ação. Tá?